Ora, muito bem-vindos de volta. Espero que o coffee break tenha sido do vosso agrado e tenha também servido para retemperar aqui um bocadinho as forças para o resto da tarde que ainda temos à frente. O meu nome é Ricardo Fernandes, eu sou diretor executivo do GAT. Antes de passar a palavra aos nossos convidados da mesa, gostava de fazer dois breves anúncios. Um é para as organizações da Rede Rastreio que terão que levantar testes durante o evento, que o possam fazer na recepção lá fora, com a Ana Pisco, no final do evento. O outro é a pedido, e obviamente temos todo o prazer de aceitar esse pedido do diretor do Museu da Farmácia, convidar-vos todos, se tiverem tempo, hoje ou no outro dia, de visitarem este museu que é excepcional. Do ponto de vista do seu espólio, é único na Europa e, quiçá, até nos arredores. Passando para o tema da nossa mesa, que é sobre os planos, lacunas e sustentabilidade, é possível acelerar a resposta a estas epidemias em Portugal? Temos nesta mesa, penso eu, pessoas que poderão dar algumas respostas, mas também alguns subsídios para as dúvidas que... Subsídios, não estava a pensar em dinheiro. Vocês interpretam todos, estão todos com a mão no bolso. Subsídios, eu estava a querer dizer, comentários, enfim. Para estes... de facto foi infeliz, mas vou escolher outra palavra no futuro. Para os temas que queremos discutir aqui. E não perdendo mais tempo, de facto não temos, iria passar a palavra à doutora Ana Diniz, coordenadora do núcleo... Diga. Prefere? Está bom, problema nenhum. Estava só a seguir a ordem do programa, mas posso passar a palavra então ao Dr. Kamal Mansinho, diretor dos Programas Nacionais para a Infecção VIH-Sida e Tuberculose e para as hepatites virais. Já está. Renovo os meus cumprimentos aos presentes, agradeço ao GAT o convite e eu vou procurar, nesta questão do tema desta mesa, fazer um enquadramento global e deixar algumas perguntas, mais do que discutir as respostas e as estratégias. De qualquer forma, não sei se já tenho. Não, aparece no visor, mas não aparece aqui. Então, eu sugeria que continuássemos e depois apanhávamos... Enquanto não aparece no visor, lembrar-vos que na 20ª Conferência Mundial da SIDA em 2014, na Austrália, a ONU-SIDA marcou a agenda do pós-2015, e aqui já foi referido durante a manhã, e que definiu como metas para 2020 90-90-90. E estão todos familiarizados com esta meta dos 90-90-90, que na prática quer dizer que deveríamos ser capazes de, em 2020, ter 90% das pessoas que desconhecem a infecção diagnosticadas, 81%, portanto, destes 90%, dos 90% diagnosticados, 90%, ou seja, 81% de todas as pessoas com VIH deveriam estar em tratamento, e destes 81%, 90%, isto é, 73%, deveriam ter uma carga vírica abaixo do limiar de quantificação. Isto em termos de implicações práticas desta estratégia. E esta redução da carga vírica comunitária abaixo do limiar de quantificação seria um bom indicador de efetividade terapêutica e levaria a que se diminuísse o risco de transmissão para a comunidade, de maneira a que pudéssemos aspirar entre 2020, 2021 e 2030 uma redução significativa, de modo a que a infecção VIH pudesse deixar de ser um problema em termos de saúde pública. Tal como o colega da Organização Mundial da Saúde nos referiu esta manhã,
de facto não se pretende erradicação e também devemos ter algum cuidado com a expressão eliminação. Isto é, quando estamos a falar em eliminação, em que tradicionalmente ela significaria pelo menos desaparecimento numa determinada região geográfica da infecção. Neste caso, nós não estamos a falar em redução a zeros, estamos a admitir que a infecção continuará, ela terá um limiar de tal maneira baixo de endemia que deixa de ter significado em termos de problema enquanto a questão de saúde pública. E, portanto, isto foi o que eu comecei por vos dizer dos diagnósticos e da carga vírica suprimida. Temos 30 anos de experiência e alicerçados nestes 30 anos de experiência e depois de alguns avanços significativos sobretudo nesta última década e meia, a resposta à infecção por VIH está, de facto, a atravessar um momento de viragem. Quer em termos de trajetória imediata, e os dados que aqui foram sendo discutidos, particularmente os dados com o envolvimento das organizações de base comunitária, permitem perceber que a informação e o seu envolvimento na produção de conhecimento vai ser essencial para alcançar algumas das metas a que nos propomos. A questão da sustentabilidade, e nós veremos a seguir, já de manhã o Luís Mendão fez referência sobre o número de doentes que passam a ter critério para terapêutica nestes próximos tempos, admitindo o critério de universalização da terapêutica antirretrovírica e o lugar que ocupa nas novas agendas da saúde global e desenvolvimento, isto também para vos referir que, de facto, ao recolocar na agenda esta questão da terapêutica antirretrovírica de uma forma universal, nós estamos perante desafios muito concretos do ponto de vista logístico e do ponto de vista da escala. O que sabemos é que as lições da resposta à pandemia da SIDA, incluindo na perspectiva social no seu todo, ela é tanto informativa, e foi muito informativa ao longo do tempo, como transformativa, de tal maneira que não é por acaso que passaram a ser incluídas nas mesmas metas da infecção por VIH as infecções sexualmente transmissíveis e as hepatites víricas, e quando falamos nas hepatites víricas estamos a falar sobretudo em hepatite B e em hepatite C. E por isso, neste momento de resposta decisiva à infecção por VIH, o que sabemos e o que temos como adquirido do ponto de vista científico é que, tecnicamente, temos conhecimento e dispositivos que tornam execuíveis a transmissão do vírus na comunidade, a ponto de transformar a infecção por VIH, de deixar que a infecção por VIH deixe de ser um problema grave de saúde pública. Financeiramente, as pressões económicas globais e domésticas vão exigir uma nova forma de pensar sobre os fundos e os mecanismos de financiamento, e aqui não apenas para a infecção VIH, mas também para o vírus da hepatite, para a infecção por vírus das hepatites, particularmente hepatite C e depois hepatite B, e politicamente serão necessários compromissos para um renovado enquadramento da infecção por VIH, tendo em conta as metas que se projetam no futuro. O universo temporal, isto é, a janela de oportunidade é curta e, portanto, precisamos de ser capazes, pelo menos, de operacionalizar um conjunto de medidas para que possamos alcançar esses objetivos. Apesar do acesso universal à saúde, dos excelentes níveis de cuidados que temos em relação à infecção por VIH e dos níveis diversos de apoios sociais que temos, e estou a falar particularmente dos países da Europa Ocidental, incluindo nós, a verdade é que o problema da SIDA não está resolvido e, pelo que disse anteriormente, não há muito espaço para grandes complacências. O nível
de novas infecções por VIH permaneceu mais ou menos estável nas últimas décadas, enfim, com algumas inflexões ascendentes em grupos particulares. Constata-se um aumento do número de novas infecções nos homens que praticam sexo com homens e a proporção de doentes que, à data de diagnóstico de infecção por VIH, preenchem critérios de apresentadores tardios, situa-se acima dos 50%. Também isto foi referido. Aliás, é muito curioso olhar para este levantamento que nós fizemos no serviço em 3 décadas, e estratificámos por década, 86-95, 96-2005 e 2006-2014, num universo de 705 doentes. E, de facto, a percentagem de doentes que se apresentavam com CD4 inferior a 350 à data do diagnóstico situava-se em torno dos 50%. E se quisermos olhar para os very late presenters, os apresentadores ainda mais tardios, cerca de 35% apresentavam-se à data do diagnóstico com menos do que 200 linfócitos CD4. E este é um dos calcanhares daqueles para atingirmos as metas a que nos propomos no futuro. E a intervenção da comunidade a este nível, e isso ficou patente na recolha inicial, é 1 ano, vale o que vale do ponto de vista estatístico e do ponto de vista da expressão, mas a verdade é que uma das vias para a intervenção precoce será exatamente chegar mais cedo ao diagnóstico. Também este diapositivo já foi apresentado, apenas para vos dizer que se continuarmos a operar como operamos até agora, em 2020 perderemos os ganhos que tivemos em relação a tudo que se adquiriu até agora. E, portanto, o número de novas infecções será idêntico ou aumentará comparativamente a 2015 e de facto, e o número de óbitos também aumentará. E, portanto, ou decidimos que há prioridades a serem definidas e intervimos muito de acordo com um conjunto de metas que ficarem traçadas, e para isso precisamos de ter, e essa informação está a ser trabalhada, de ter alguma informação mais objetiva sobre os nossos dados, de maneira a que possamos ter elementos suficientemente credíveis para definir as nossas margens de manobra, porque o sucesso que conseguimos até agora não está garantido se nós não conseguirmos, não mudarmos os nossos procedimentos de intervenção e de atuação, e esta visão integrada e de longo prazo pode permitir ou antecipar ou abordar questões de sustentabilidade e de flexibilidade. Porque há aqui, objetivamente, uma questão de sustentabilidade que nós precisamos de ter presente na mesa. Não estou apenas a falar na sustentabilidade financeira, estou também a falar na sustentabilidade das medidas que somos capazes de implementar com o nível de capacitação que nós temos. Os objetivos intermédios, não perder de vista que a discriminação é a componente que pode pôr em risco ou pode pôr em causa o atingimento de algumas destas metas, quer porque vai inibir as pessoas de procurar o sistema de saúde para o diagnóstico precoce, quer porque vai levar grupos de pessoas a abandonarem os seus sistemas de acompanhamento e, portanto, aumentar o risco de complicações ou de morte associada à infecção por VIH. E, portanto, não perder de vista que temos em paralelo um conjunto de outras metas que vão ter que ser igualmente trabalhadas e vigiadas. E quando falamos em intervenção comunitária, eu gostava de partilhar convosco, porque me foi relativamente novo olhar para isto, mas de que é que falamos quando falamos de comunidade, de sociedade civil? Todos nós abordamos esta questão e depois perguntamos, mas de quem falamos? Não é? E não há uma definição única e objetiva de comunidade. De qualquer modo, as comunidades são formadas por pessoas que estão interligadas, por distintos
e variados motivos, são diversas e são dinâmicas e, portanto, uma pessoa pode fazer parte de várias comunidades. Especificamente em relação ao VIH, do que falamos nós quando falamos em comunidade, contempla uma ampla diversidade de pessoas, de grupos e de organizações. Agrupa entidades ou pessoas com diferentes interesses, com diferentes opiniões, capacidades, aptidões, recursos e prioridades. E, portanto, estamos a falar de um grupo heterogéneo em que precisamos de harmonizar algumas destas especificidades e áreas de intervenção de maneira a podermos maximizar resultados. E, portanto, eu trago tive a necessidade de arrumar um pouco a casa em relação aos conceitos, exatamente na perspectiva da maximização das intervenções que as pessoas, que os organismos da comunidade podem ter. E, geralmente, quando estamos a falar em relação ao VIH das comunidades, estamos a falar das pessoas que vivem com VIH ou estão em alto risco de infecção, ou nos seus grupos e redes, nas redes de comunidades e organizações de base comunitária, que incluem aqueles que são dirigidos por ou se dirigem para as pessoas que vivem com VIH e outras populações-alvo, organizações não governamentais nacionais e internacionais e organizações da sociedade civil, incluindo as de base religiosa ou de outra base comunitária. E depois o que é afinal a sociedade civil? Não é? A sociedade civil, que é esta arena de intervenção coletiva, sem coação, em torno de interesses, propósitos e valores partilhados. E, portanto, perceber um pouco, ou conceptualizar um pouco esta dimensão da problemática para podermos maximizar depois, de acordo com as intervenções que cada grupo tiver na comunidade, os resultados. É o último diapositivo. O que se espera, quais são os pilares da resposta da comunidade à infecção por VIH? 4 pilares essenciais. A defesa dos direitos, a mobilização e a participação e prestação, participação e prestação de contas, a prestação de serviços de base comunitária, a investigação de base comunitária, e o Checkpoint tem bons resultados e é um bom exemplo relativamente à informação que gerou e ao conhecimento que tem gerado relativamente a isso, e depois questões relacionadas com o financiamento comunitário. Deixe-me só olhar para o outro. Que era aqui. Onde está este diapositivo? Passou a correr num dos diapositivos da sessão da manhã, e para vos dizer que quando se olha para este cubo de cobertura universal da saúde, o que nós percebemos é que ela, apesar de tudo, tem margens de intervenção que podem ser alargadas e onde os vários atores, incluindo incluindo a comunidade, pode intervir, agir e trabalhar para os resultados. E tanto podemos intervir a este nível, sobretudo quando estamos a falar da aresta de quem está coberto ou que população está coberta, que serviços ou quais são os serviços que estão cobertos e quais são os custos diretos ou a proporção dos custos cobertos. Em qualquer uma destas áreas de alargamento das intervenções, a comunidade tem ou pode ter um papel determinante na gestão da epidemia da infecção por VIH. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Kamal Mancim, por esta leitura. E, sem mais demoras, eu passaria a palavra à doutora Ana Diniz. Então, muito boa tarde. Eu gostava de agradecer também ao Dr. Luís Mendão o convite que fez à IRS Lisboa Vale do Tejo para estarmos aqui hoje. Eu sou técnica, portanto, neste momento estou à frente do núcleo só de estudos e planeamento que tem a ver com planeamento de serviços. Portanto, faço hoje um mês no exercício destas novas funções
E, dado o evoluir, eu tinha preparado aqui alguns pontos que me pareciam importantes, mas, e tendo em conta, ao decorrer da sessão, a pessoa vai alterando, logicamente, também um bocadinho aquilo que tinha idealizado ou pensado. Eu penso que é importante partilharmos, aproveitar a oportunidade para partilhar convosco que os serviços, sem dúvida, os serviços do SNS, e aqui estou-me a reportar agora aos serviços dos cuidados de saúde primários, têm vindo também a evoluir e, portanto, a organização em agrupamentos de centros de saúde, enfim, há uma série de unidades que têm vindo a organizar-se. Este processo é sempre dinâmico. Isto para vos dizer que há, cada ACES, como sabem, tem uma unidade local de saúde pública, que faz o planeamento em saúde também e que vai vigiando e que tem a parte do observatório local de saúde e, portanto, pode ser importante e deve ser importante que a informação em saúde seja partilhada também convosco, com as entidades, com organizações de base comunitária. E, portanto, para vos dizer também que todos os agrupamentos de centros de saúde têm o seu plano local de saúde e em muitos, sem dúvida nenhuma, que foi identificado, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa e também no Oeste-Norte, foram identificados como problema de saúde prioritário a infecção VIH. E, portanto, para vos dizer que é bom articularmos e é importante articularmos. Por outro lado, isto que tem a ver com a parte do planeamento, não é? Dizer-vos que, obviamente, na área da prevenção primária, nós trabalhamos, sendo cuidados de saúde primários, trabalhamos muito com a população em geral, na área da saúde sexual e reprodutiva, na área da vacinação, que é importantíssimo, não é? Nós temos ótimos níveis de cobertura vacinal contra a hepatite B e o HPV a nível da Europa e, portanto, é importante reconhecermos todos estes benefícios que os nossos cuidados de saúde primários e hospitalares também, no fundo, reconhecer a importância e a qualidade do nosso sistema Serviço Nacional de Saúde. Para vos dizer também que temos equipas também, portanto, que intervêm na comunidade, e aqui vou falar das UCCs, e estou ali a olhar para a enfermeira Teresa, que trabalha numa unidade de cuidados na comunidade, e, portanto, unidades estas que também se deslocam à comunidade, e muitas das vezes até era frequente nós vermos a carrinha, a unidade móvel da UCC de um determinado ACES, estacionada em frente com outra unidade móvel de uma ONG. Portanto, sem dúvida nenhuma que é importante para nós também percebermos das respostas que estão a acontecer a nível local para que possamos todos articular e potenciar aqui esforços. Dizer-vos ainda que a DICAD, que entretanto integrou os nossos serviços, foi importantíssimo também para nós, porque trabalhavam e houve aqui a otimização também de cuidados, integração de equipas, respostas que eles têm vindo a dar e a aumentar na região, nomeadamente as respostas com o atendimento a adolescentes. Têm trabalhado também connosco na saúde escolar. Portanto, como sabem, é um programa vertical e que um programa que intervém muito nesta área da prevenção primária, com a educação sexual em meio escolar, e trabalhamos muito em conjunto com a educação. E, portanto, é uma área importantíssima também para nós, cuidados de saúde primários. Depois, em termos daquilo que foi a estratégia prioritária também, dizer-vos já agora uma outra coisa. A distribuição de material preventivo, que nós fazemos muito, que, entretanto, a DGS, graças também à publicação de uma norma, adquire material preventivo também, que pode ser requisitado pelas unidades do Serviço Nacional de Saúde e que podem distribuir também gratuitamente nos serviços, como sabem, nos serviços de infecciologia dos hospitais ou nos nossos ACES, e, portanto, em complementariedade com aquilo que a ARS já distribuía, parece-me um ponto importante também. Relativamente a desafios constantes que são colocados aos serviços, o programa diz não a uma troca de seringas em segunda mão.
que decorreu de modo muito diferente na região. Houve aproximações com ONGs que foram feitas, houve abertura e organização de alguns locais na região. Portanto, todos os ACEs receberam formação. A DICAD ajudou imenso também a organizar este processo em conjunto com a DGS. E, portanto, isto para vos dizer que os serviços também estão sempre em dinâmicas e sempre a aceitarem desafios novos e, no fundo, acabam por se organizar. Neste momento, o que é que acontece? Está ali a doutora Carla Caldeira, que poderá dizer melhor do que eu, mas o que é certo é que oferecemos, em termos de acesso, outros pontos no Serviço Nacional de Saúde que podem ser importantes e, portanto, temos mais oferta para esta população poder eventualmente fazer uma troca nos serviços e, portanto, os serviços alguns serviços mais do que outros e estão organizados e, portanto, aumentamos o acesso a este nível. Depois, o outro ponto que tem a ver com o aumento do acesso ao teste rápido para a detecção precoce de VIH, para acesso ao tratamento, obviamente. Gostaria muito de falar da rede CAD que nós temos na região. Aqui, doutora Jacinta, agradecer-lhe todo o trabalho que tem feito connosco. É da casa, mas tem sido, de facto, uma pessoa importante para nós na região. O CAD da Lapa é o maior CAD, não é, a nível nacional. Dizer-vos só que na região nós fizemos em 2015 2.256 testes rápidos com 46 testes reativos, portanto 2,03% de reatividade. Dizer também que para nós é importante a resposta que também a doutora Jacinta tem no caso da Lapa, que faz uma abordagem integrada com a consulta de ISTs que tem. É uma resposta importante porque é uma consulta na comunidade de dermatovenereologia. E depois temos também o CAD de Setúbal. Para além dos CAD, e que teve a ver com a implementação da estratégia da implementação do teste rápido nos cuidados de saúde primários, mereceu também muito investimento da parte dos serviços de saúde. Houve que organizar todo o processo em conjunto com a DGS e, portanto, houve formação, muita formação feita a todos os ACs. Houve organização do circuito de distribuição do teste que nos é cedido pela DGS. E houve o início organizado em algumas unidades, sem dúvida, da realização de testes rápidos, isto unidades para além dos CAD e para além das UCCs, das unidades de cuidados na comunidade, que já faziam testes rápidos também. Depois, houve também para organizar, portanto, cada ACES organizou-se da forma que entendeu e trabalhou também com a comunidade, com comunidades parceiras, de comunidades da organização da sociedade civil e, portanto, houve aqui uma aproximação também de trabalho nesta área. A dizer-vos também que estamos a colaborar com o GAT e com a Ser Mais no RESPECT, no projeto RESPECT, que também tem como objetivo identificar as barreiras no acesso rápido nos cuidados de saúde primários. E, portanto, é para nós importante dizer-vos que estamos a trabalhar os ACs onde está a decorrer o projeto em Amadora, Cascais e Louros de Odivelas. E relativamente a estratégias de intervenção específicas em populações-chave, dizer sem dúvida que já referi aqui a importância de alguns serviços nos cuidados de saúde primários. Nós temos uma unidade móvel que é partilhada entre ACs e que, portanto, queremos trabalhar cada vez mais em conjunto com toda a sociedade civil e com outras estruturas com quem os ACs já trabalham, com os municípios, nomeadamente, com as redes de ação social, todo este trabalho comunitário que para nós é muito importante. Dizer-vos também que temos uma resposta única na ARS de Lisboa, que tem a ver com o trabalho com os migrantes. A enfermeira Fernanda, que vocês conhecem tão bem, tem sido um elemento fundamental a articular e a reduzir as barreiras no acesso à saúde dos migrantes, da população migrante em Lisboa. Dizer-vos também que
Temos trabalhado em conjunto com o Programa Nacional, porque identifica também as necessidades em saúde da população, de populações específicas de maior vulnerabilidade à infecção VIH, e que nós, região, o que é que nós fazemos? Portanto, a DGS abre de acordo com as necessidades que são identificadas a nível nacional. Nós, região, colaboramos na emissão de parecer que tem a ver com a complementaridade de respostas e da necessidade dessa resposta ou não na comunidade, na região, e colaboramos depois, portanto, nesta análise de candidaturas é sempre garantido, não é, a questão da articulação e da referenciação aos cuidados de saúde depois para tratamento, e nem poderia ser de outra forma. Dizer também que depois que se tem assistido a uma melhoria nestes processos. Neste momento, os ACEs já sabem dos projetos que vão decorrer em fase de candidatura e não aparecem depois as ONGs já com o projeto financiado e aprovado. Portanto, temos vindo aqui, sem dúvida nenhuma, a melhorar em termos de articulação. Claro que pretendemos que o trabalho em rede seja reforçado, em complementaridade com os serviços do SNS. E para nós é muito importante também conhecermos problemas, identificarmos problemas para os poder resolver. Pronto, em termos de desafios ou de potenciais de melhoria, há muitos. Há muitos, como sabem, nós podemos introduzir na contratualização, por exemplo, que já tínhamos chegado a essa conclusão, todas as regiões, que um mecanismo rápido de alavancar algumas atividades a serem feitas nas regiões é, sem dúvida, através do mecanismo das contratualizações. E, portanto, dizer-vos também que sentimos a necessidade de haver uma norma de orientação clínica para infecções sexualmente transmissíveis, exceto VIH, que é importante para nós também trabalhar em conjunto convosco no reforço, convosco e com outras estruturas da sociedade civil e outras estruturas da comunidade, no reforço da literacia das populações e, portanto, queremos muito trabalhar em conjunto convosco e não vos digo mais nada. Pronto. Muito obrigado, doutora Ana Diniz. Eu passava a palavra então ao meu presidente, Luís Mendão. Vai ser muito breve. Que vou ser muito breve. A primeira coisa era para dizer, esta conferência foi organizada para apresentar os resultados da rede comunitária de rastreio. Na nossa visão, sempre pensamos que tínhamos que ser complementares em relação ao Sistema Nacional de Saúde e não queremos nenhuma competição, queremos que o Sistema Nacional de Saúde faça a parte deles e é indispensável. Nós não podemos fazer algumas coisas que têm que ser feitas pelo Sistema Nacional de Saúde e têm que ser feitas bem. O que tentámos foi que naquilo que imaginamos seja os 30% que nos caberiam a nós para identificar o mais precocemente possível estas infecções, que nós nos conseguíssemos estruturar todos e as diferentes organizações que têm interesse nesta área e, sobretudo, nas populações-chave, que são aquelas para as quais nós podemos criar respostas mais diferenciadas que o Sistema Nacional de Saúde. Parece-me que o resultado de 11 meses de trabalho, mas que tem trabalho de 10 anos atrás, é impressionante. Até me parece que o Daniel e outros serão contratados para ir explicar a outros países europeus como é que se construiu uma rede que não é exclusivamente VIH, mas que inclui, em muitos casos, quase sempre as hepatites virais e o teste da sífilis com as dificuldades que temos, mas noutros serviços inclui também as respostas para o rastreio de ISTs, até o momento no checkpoint, mas brevemente pensamos pelo menos em mais duas estruturas do GAT, e aquilo que foi feito para nós pode ser feito com outros onde tal se justifica, e para
construirmos esta base. O que é que queria dizer? A primeira coisa que me parece indispensável que a informação esteja disponível. Sabermos o que sabemos, sabermos o que não se sabe, sabermos quais são as estimativas e como é que foram calculadas, sem termos estes dados de forma transparente, clara e analisada, portanto não mastigados, é indispensável para nos podermos entender. E para percebermos onde é que os escassos recursos que existem devem ser alocados prioritariamente. E também para, em determinados momentos, fazer aquilo que são escolhas difíceis, que o Estado deve financiar respostas que sejam custo-eficazes do ponto de vista de saúde pública, etc. Todas as pessoas podem continuar a fazer intervenções que são meritórias, mas que, se não tiverem eficácia sustentável, então os parcos de recursos existentes não podem ser atribuídos, seja no Sistema Nacional de Saúde, seja fora do Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, nós pensamos que há falta de avaliação de alguns serviços históricos que deixaram de produzir resultados, ou provavelmente nunca chegaram a produzir resultados, e que devem ser reformulados. Eu já não quero que ninguém seja despedido. Devem ser reformulados para aumentar a eficácia da intervenção que se propõe fazer. E na sociedade civil deve ser exatamente a mesma coisa. Os projetos piloto serão sempre bem-vindos, e as organizações da sociedade civil devem também organizar-se para uma coisa de que se falou aqui um bocadinho de passagem, que é diversificarem as suas fontes de financiamento. Não é possível que organizações de doentes dependam exclusivamente da indústria farmacêutica, ou que organizações da sociedade civil dependam exclusivamente do Orçamento de Estado. Portanto, é um desafio para todos nós, mas acho que é um processo que temos que fazer. Julgo que este tipo de redes, em que juntamos, parece-me que agora já vamos em 19 associações, é uma prova de que é possível trabalhar em rede e melhorar a monitorização do que se faz, melhorar a qualidade daquilo que se faz e perceber que resultados é que estamos a ter. Um dos grandes desafios, agora que arrancamos o professor Camal Mancinho do Egas Muniz, é também trazer os médicos do sistema hospitalar, não é sempre, mas é de vez em quando, para fora do hospital. É muito importante, do nosso ponto de vista, que uma parte, 5% ou qualquer coisa, do trabalho no hospital, dos médicos do hospital, seja feito mais perto da comunidade. Julgo que isso é enriquecedor para os dois lados. A mesma coisa, nós gostaríamos que os hospitais nos abram a porta de maneira estruturada e pensada para que nós possamos contribuir para aumentar aqueles índices de retenção. A nossa obrigação parava em levar na primeira consulta. A partir daí eram responsabilidade do sistema de saúde. Mas sabemos que isso é muito difícil e penso que não se pode fazer sem a nossa contribuição específica. Estou mesmo a acabar. No entanto, tenho esperança que desta vez a alocação de recursos técnicos e financeiros limitados acompanhe aquilo que é a necessidade para acelerarmos a resposta nestas 4 epidemias. Sei que é difícil, sem vontade política e liderança política, tal não se fará, mas se não houver recursos mínimos, nem o Dr. Camal, que é um médico genial, nem eu, que sou um doente a caminhar para a toxoplasmose, conseguiremos, nem os vários heróis que a gente vê na plateia e vê noutros sítios,
conseguirão, de facto, acelerar para atingirmos aquilo que hoje em dia parece serem, e isto era um agradecimento ao professor Camal Mansinho, que parece serem os 6,90 neste momento. Ou seja, temos uma visão sobre o que queremos em termos epidemiológicos, 90% das pessoas diagnosticadas, dessas 90% em tratamento, dessas 90% em supressão virológica, mas temos também ir para zero novas infecções, e para isso precisamos de uma redução de 90% do número de infecções, para zero na discriminação, e precisamos de uma redução de 90% em relação a 2010, e o número de mortes devidas à SIDA, não é aqueles que morremos, porque já somos tão velhos que acabamos por morrer de alguma maneira, que também tem que diminuir 90%. Se nós formos intelectualmente honestos, percebermos qual é o desafio e criarmos a informação que permite políticas de saúde informadas, então teremos os meios para identificar as necessidades e para apontar o dedo, e lá estaremos, espero que não estejamos lá para aplaudir, para que consigamos como país chegar a esses objetivos. A situação em Portugal, e vou acabar mesmo, e agora é que é a última frase, a situação em Portugal é deste modo. Os nossos médicos, regra geral, são muito bons. A qualidade do Sistema Nacional de Saúde, regra geral, é muito boa. O problema com as ISTs, com as hepatites e, sobretudo, com o VIH, é muito mais complexo que na maioria dos países europeus. E isso foi escondido ou não assumido durante muito tempo, e eu digo-vos só que os meus amigos húngaros, que nos ganharam, não nos ganharam, empatámos, mas enfim, têm a mesma população que Portugal e têm 2.500 doentes em tratamento. Portugal tem 30.000. E há uns números aí errados, mas um dia falaremos sobre isso, e é só para dizer que, de facto, isto tem uma dimensão que não tem noutros países, e por isso precisa também de uma resposta adequada à dimensão que o problema tem. Obrigado, Luís. Obrigado pela tua capacidade de resumo, que é sempre excelente. Queria centrar um bocadinho aqui a discussão também no tema, apesar do rastreio. Apesar de termos abordado aqui a questão das lacunas, de sustentabilidade e também do que é que pode já ser feito a curto e a médio prazo para melhorar a resposta, eu gostava de pegar aqui em algo que a doutora Ninis falou, que foi sentir-se falta de uma norma de orientação clínica para as ISTs. Mas eu gostava de pegar noutra norma que nós temos, que é a do diagnóstico do VIH, não é? Sabendo nós que existe já uma norma para o diagnóstico do VIH, sabendo nós da importância das estruturas do Sistema Nacional de Saúde e dos cuidados primários e até da rede de CADs que temos, e tendo em conta que esta norma está muito abaixo da sua aplicação daquilo que seria desejável, eu gostaria de vos perguntar a todos que se acham que há espaço para fazer alterações em alguma destas estruturas ou nas respostas que são dadas por estas estruturas, em vista de melhorar, enfim, a proficiência desta norma. Não sei quem quer começar a responder. O problema não está nas normas, o problema pode estar na sua aplicação. E a questão que se nos coloca em determinadas circunstâncias é termos a possibilidade de perceber de forma mais objetiva as razões pelas quais a sua expansão não é proporcional às nossas expectativas. Não é? E, no fundo, é disto que estamos a falar. As atuais normas permitem um fluxograma que simplifica o diagnóstico e, portanto, também torna o diagnóstico precoce mais fácil, mas a verdade é que
Eu, pelo menos, não tenho ainda informação suficiente que me permita, com objetividade, avaliar as razões pelas quais a proficiência varia. Pode estar associado ainda ao facto de não termos todos adotado o critério da oferta do teste quando o doente aporta pela primeira vez ao sistema. Isto é, as mudanças que nós esperamos que resultem no comportamento dos profissionais de saúde para deslocar o princípio que estava muito vincado nas nossas cabeças sobre o critério de oferta do teste baseado no critério clínico ou num critério epidemiológico, essa modificação em si mesmo leva algum tempo a ocorrer. Não será a única causa, mas pode ser uma das principais causas no menor número de pedidos de testes quando os doentes chegam ao sistema de saúde e, por uma outra razão qualquer, tal como fazem a glicemia, lhes pode ser oferecido o teste da infecção por VIH. Eu admito que esteja algo cristalizado nas nossas cabeças ainda esta questão do critério do teste baseado no critério clínico e no critério epidemiológico. Não é? E há que trabalhar de fundo um pouco mais, e a formação que vai sendo feita, o alargamento aos cuidados primários de saúde, vai permitir, de certa forma, com algum tempo de atraso, quebrar esta cristalização que está a ocorrer. Esta é uma das minhas percepções sobre esta disparidade entre o que nós esperaríamos neste momento e aquilo que temos. Aliás, quando olhamos para a experiência dos Estados Unidos, aconteceu-lhes algo idêntico àquilo que nos está a acontecer, isto é, nos primeiros anos, após a implementação da universalização da oferta do teste, garantindo sempre ao doente o direito de ele recusar-se a fazer o teste, não é? E esse princípio deve estar garantido. De facto, houve uma fase inicial em que a resposta foi desproporcionada àquilo que nós esperaríamos. E quando se segmenta a análise dessa mesma resposta, por exemplo, em relação ao serviço de urgência e em relação a outros serviços que não os serviços de urgência, a expectativa que nós tínhamos é que, muito provavelmente, a oferta destes testes no serviço de urgência poderia permitir acelerar ainda mais os números. E uma análise que foi feita a propósito dessa informação, pelo menos em alguns estados dos Estados Unidos, é que a oferta do teste no serviço de urgência não acrescentava nada para o universo global do conhecimento ou do déficit de conhecimento que nós tínhamos com os testes reativos. E, portanto, dependendo um bocado depois da especificidade de cada região, nós teríamos que encontrar respostas mais ajustadas. Doutora Ana Diniz? Bem, eu, no resumo que fiz, fui abordando, obviamente, também esta questão. Para nós temos vindo a falar na Direção-Geral da Saúde, com o Programa Nacional, e, obviamente, que a maneira mais fácil de alavancar e de termos melhores resultados seria, sem dúvida, incluirmos este indicador nas contratualizações com os cuidados de saúde primários. E penso, e se calhar pedia depois, não sei se o posso fazer, à doutora Joana, porque saberá também dizer aquilo que o Programa Nacional fez, porque isto foi consensual entre todas as regiões. Portanto, todos os pontos focais disseram à região que, apesar de todo o esforço que tem vindo a ser contínuo, portanto, a formação continua a ocorrer. Neste momento sente-se, e obviamente que isto merece, e o estudo que estamos a fazer em parceria com o Dr. Pedro e com a doutora Ana, da Ser Mais, vai nos ser importantíssimo também para nós, vermos quais são as barreiras sentidas por parte dos profissionais na utilização do teste rápido, de qualquer modo, para implementar, e são os mecanismos, hoje em dia são assim, não é? Portanto, introduzir este tipo de indicador na contratualização com os cuidados de saúde primária facilitaria muito o aumento da realização dos testes nos cuidados de saúde primários.
Não sei se a doutora Joana pode explicar também o que é que fizeram. Eu pedia que fosse muito breve a explicação, Joana, se possível. Podem dar o microfone, muito obrigado. Tá? Ok. Efetivamente, este é um assunto que tem sido discutido desde 2013, quando o Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida assumiu a generalização do diagnóstico da infecção também no contexto dos cuidados de saúde primários. Até onde eu sei, e isto aconteceu na vigência do anterior diretor do programa, esta proposta foi apresentada à CSS, portanto à Administração Central do Sistema de Saúde. Eu não sei qual foi o desenvolvimento, mas tenho a certeza que, sob a direção do Dr. Kamal Mansinho, que este tema será naturalmente retomado, até porque nós temos sentido nos últimos 2 anos há um grande investimento da parte das administrações regionais de saúde no sentido de formar os profissionais de saúde, no sentido de os consciencializar para a abordagem da infecção, muito na perspectiva do que o Dr. Kamal Mansinho também referiu. Da parte da Direção-Geral da Saúde tem havido também um esforço no sentido de disponibilizar os testes rápidos. Foi criada uma plataforma informática alojada no site do programa, no sentido das unidades de saúde se registarem e reportarem os dados. Portanto, a esse nível ainda temos um longo trabalho pela frente. E, portanto, as primeiras sementes estão lançadas, mas há muito por fazer. E, provavelmente, esta questão da contratualização poderá vir a alavancar esta resposta ao nível dos cuidados de saúde primários. Muito obrigado, Joana. Não sei se já acabou. Passava a palavra, então, ao Luís. Bom, primeiro queria agradecer a presença do professor Fernando de Almeida, que é o presidente do INSA, Instituto Ricardo Jorge, que é o nosso mais recente parceiro, depois de um namoro com algumas desavenças de mais de 7 ou 8 anos. Mas trabalhamos muito com o Instituto, não como parceiro, mas desde o tempo da professora Teresa Paixão. Acho que a colaboração com a Helena Cortes Martins tem sido muito boa, mas de facto estamos muito empenhados neste novo desafio que finalmente concretizamos com o apoio da ARS Lisboa e Val do Tejo. Em relação à questão da norma existente, queria também saudar a chegada do Dr. Francisco Jorge, o Diretor Nacional... Diretor-Geral de Saúde, exato, da DGS. E agradeço, sei que foi um pouco atribulada esta questão hoje, com alguma falta de comunicação entre os diferentes atores, mas agradeço sinceramente ter vindo. E em relação à norma atual para o VIH e para o rastreio do VIH, a primeira coisa que eu acho é que não foi feita uma coisa que vem lá dito, que é que seriam apresentados os resultados da monitorização e da implementação no final de 2015. Portanto, sem sabermos o que aconteceu, é difícil de corrigir. Disse muitas vezes. Neste caso, eu posso ser mais franco. Eu discordei fortemente da norma desde que foi implementada. Disse que, na minha opinião, estava condenada ao fracasso, baseava-se numa visão que internacionalmente tinha sido testada entre 2005 e 2008, que já Inglaterra, os Estados Unidos e uma série de outros países tinham feito reflexões e aprendizagens sobre essa visão e tinham retrocedido, e, portanto, não havia as condições
do meu ponto de vista, que se propunham testar com testes rápidos que demoram 45 minutos, por profissionais de saúde, 5 milhões de portugueses no espaço de 4 anos. E, na verdade, os 3.000, ou 4.000, ou 5.000, ou 6.000 que se fizeram mostram verdadeiramente o abismo entre aquilo que se propunha na norma e aquilo que aconteceu. Não entendo que, provavelmente, alguns de nós estavam numa posição minoritária, o consenso era que se seguisse com aquela norma. O que me parece mais inaceitável é que agora não se reflita, de novo, com a informação disponível, como me parece estava a tentar fazer o professor Kamal Mansinho, para perceber como é que corrigimos o tiro. Porque também não podemos gastar recursos que não servem para coisa nenhuma. E sabe-se que uma série de testes foram para o lixo e que teriam tido custos associados porque não havia a capacidade de os implementar. Portanto, em relação a isso, parece-me que as condições indicadoras, existe uma grande reflexão no HIV in Europe, no OPTEST, numa coisa que se está a fazer também cá em relação a isso, no EDAT, sobre como são as estratégias para encontrar mais eficazmente as pessoas que estão infectadas e que não sabem que estão infectadas. E é muito bem definido o que é necessário fazer no Sistema Nacional de Saúde e em que medida é que as organizações de base comunitária ou da sociedade civil podem contribuir para esse esforço. E, portanto, temos que, se também não usarmos o melhor conhecimento, estamos condenados a estar a desperdiçar recursos. E também devo dizer que deve ser muito frustrante, e dou sempre um exemplo das terras do Boro, fazer 10.000 testes sem ter um resultado positivo. Acho que é extremamente frustrante para os profissionais de saúde dedicarem-se o seu tempo, a sua experiência, etc., numa situação onde não faz sentido rastrear universalmente. Não faz sentido. É um desperdício. E se queremos um sistema de saúde eficaz, então temos que gastar os recursos da melhor maneira. Todos têm direito a ser rastreados, mas é de iniciativa própria. O sistema tem que se concentrar nas indicações clínicas e nos grupos e no conhecimento que temos sobre a infecção. Outra questão que é essencial do meu ponto de vista, e espero que aí haja algum dinheiro, e como não é para nós fazermos, é para, eventualmente, alguns dos experts em saúde pública fazerem, e estou a acabar, é termos estimativas da dimensão das populações-chave. Nós não temos estimativa de quantas pessoas fazem trabalho sexual em Portugal. É impossível saber com as décimas e as vigésimas, mas é possível ter estimativas. Não sabemos quantos homens têm uma vida sexual ativa entre homens em Portugal. Não sabemos quantas pessoas injetam drogas, não temos a estimativa para isto. Não sabemos quantos imigrantes em situação irregular temos e, sem termos estes dados, não é possível percebermos qual é a cobertura das nossas intervenções. Isto é absolutamente crucial, quase o beabá da definição de respostas de acordo com aquilo que são a nossa epidemia, a nossa realidade. Portanto, também para o teste, penso que sem estes dados faremos o nosso melhor, fazemos sempre o nosso melhor, muitos no Sistema Nacional de Saúde fazem o seu melhor, mas não podemos sequer monitorizar para onde é que estamos a progredir. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Luís Mendão. Infelizmente, o tempo desta mesa redonda chegou ao fim. Não é possível, de facto, continuar por outros compromissos que temos também do ponto de vista do horário. Tenho a certeza que teríamos uma discussão acesa com algumas das intervenções que aqui tivemos, mas não é para já possível. Esperemos ter a oportunidade, noutros eventos que organizaremos, de proporcionar esse tempo de discussão também. Por isso queria agradecer a todos os intervenientes da mesa pela sua participação e também agradecer-vos a vocês por estarem atentos e até uma próxima, e pedia então ao Daniel que... Obrigado, boa tarde.